Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 8 e o título dessa aula é Ligações Iônicas. Como o próprio título da aula diz, hoje nós vamos trabalhar o nosso primeiro tipo de ligação química, que é o que a gente chama de ligação iônica. E como essa aula é uma continuação direta da aula passada, antes da gente continuar, eu vou fazer uma breve revisão do que nós vimos na aula passada, porque dessa forma vai ficar mais fácil a nossa compreensão sobre o assunto, tudo bem? O que a gente viu na aula passada, gente? Que ligação química é o nome dado à união entre átomos. Ou seja, toda vez que dois átomos se unem, nós dizemos que eles estão fazendo uma ligação química. E o que a gente viu também? Que os átomos tendem a se ligarem, ou seja, se unirem, para atingirem a estabilidade, ou seja, um estado de menor energia. Ou seja, quanto menos energia um átomo gasta, mais estável ele fica. Tudo bem? E o que a gente viu também? A gente viu que essa estabilidade depende do que a gente chama de regra do octeto. E o que diz a regra do octeto? Que há uma tendência dos átomos se ligarem, ou seja, se unirem, até atingirem 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, um átomo fica estável com 8 elétrons na camada de valência. E nós vimos também que tinha uma exceção, entre outras, né? Eu não vou tratar todas as exceções aqui, mas a principal é o hidrogênio, que no caso do hidrogênio ele fica estável com 2 elétrons na camada de valência, e a gente vai estudar ele um pouquinho mais para frente. Tranquilo? E quando nós pegamos a tabela periódica para analisar um pouquinho as ligações químicas, a gente vai ver uma coisa bastante interessante. Por exemplo, na nossa tabela periódica nós temos 118 elementos. Então, todas as substâncias da natureza que a gente conhece é formada pela combinação entre esses elementos. Tranquilo? Agora pensem comigo, gente. Se a gente fosse estudar cada combinação possível entre esses 118 elementos, vocês concordam comigo que a gente ia ter um trabalho muito grande? Então, para facilitar nosso estudo, o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir essas combinações possíveis em 3 tipos diferentes. Então, nós vamos dizer o seguinte: os átomos eles podem se ligar de 3 formas distintas. É o que a gente vai chamar de ligação iônica, de ligação covalente e ligação metálica. E o que seria cada tipo de ligação, gente? Seria a forma como esses átomos da tabela periódica, ou seja, esses elementos, estão se unindo para formar substâncias. Tranquilo? E uma coisa interessante, quando a gente estuda o tipo de ligação química que mantém os átomos unidos, nós vemos que o tipo de ligação influencia diretamente na propriedade da substância. Por exemplo, eu tenho uma imagem aqui com sal de cozinha, com água e ferro. Vocês concordam comigo que tem diferenças absurdas de propriedades entre o sal de cozinha, água e ferro? E se a gente for ver, essas propriedades de cada material estão relacionadas com o tipo de ligação química que mantém os átomos desses materiais unidos. Por exemplo, o sal de cozinha só é dessa forma porque o que mantém os átomos de sal unidos é o que a gente chama de ligação iônica. A água também só possui suas propriedades porque o que mantém os átomos da água unidos é o que a gente chama de ligação covalente. Da mesma forma, um pedaço de ferro só possui suas propriedades características porque o que mantém os átomos dentro de um pedaço de ferro unidos é o que a gente chama de ligação metálica. Então, vai ser muito importante nós estudarmos os tipos de ligação química, porque a partir dos tipos de ligação química, nós podemos estudar as propriedades dos materiais. Tranquilo? E para a gente iniciar nosso estudo de ligação química, eu vou começar com o tipo de ligação química que eu considero a mais simples, que é o que a gente chama de ligação iônica. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos pegar nosso primeiro tipo de ligação química, que é a ligação iônica, e vamos estudar ela. Só que para ficar um pouco mais organizado, eu vou dividir esse estudo em 2 partes. A parte A e a parte B, beleza? Na parte A, gente, eu vou abordar com vocês conceitos gerais relacionados à ligação iônica. Ou seja, nós vamos compreender mais amplamente o que vem a ser ligação iônica. E na parte B, partindo dos conceitos gerais, o que eu vou fazer? Eu vou usar os conceitos gerais para a gente compreender como nós podemos montar os compostos iônicos. Ou seja, a partir dos conceitos gerais, eu vou generalizar e vou utilizar os conceitos gerais para montar qualquer tipo de composto iônico possível. Tranquilo? E pessoal, para nós estudarmos os conceitos gerais de ligação iônica, a primeira coisa que a gente tem que entender são as características da ligação iônica. E a principal característica desse tipo de ligação é a seguinte: os átomos eles atingem a estabilidade, ou seja, 8 elétrons na camada de valência, através de uma doação
de elétrons. E galera, isso aqui é muito importante. Ligações iônicas está relacionada com a doação de elétrons. E o que seria essa doação de elétrons? Para a gente entender ligação iônica e o que seria essa doação de elétrons, eu vou estudar um composto bastante conhecido que é formado por ligações iônicas, que é o sal de cozinha. E a partir do estudo do sal de cozinha, eu vou estabelecer os principais conceitos relacionados à ligação iônica, beleza? A primeira coisa que a gente precisa saber, então, é que a principal substância que forma o sal de cozinha é o que a gente chama de cloreto de sódio, que tem fórmula química NaCl. E o que significa essa fórmula química NaCl? Nada mais, nada menos do que a união entre um átomo de sódio com um átomo de cloro. Ou seja, o cloreto de sódio, que é a principal substância do sal de cozinha, possui como estrutura básica a união entre um átomo de sódio e um átomo de cloro. E qual que vai ser o objetivo da nossa aula a partir de agora? Entender o que faz esses dois átomos se unirem, beleza? Então, a partir de agora eu vou estudar a união entre um átomo de sódio e cloro, e para isso eu vou ter que basear na minha regra do octeto, lembrando sempre que dois átomos ficam estáveis com 8 elétrons na camada de valência, beleza? E para a gente determinar a camada de valência do átomo, a primeira coisa eu tenho que fazer é a distribuição eletrônica e determinar quantos elétrons um átomo precisa receber para ficar estável com 8, beleza? E para isso, gente, eu vou fazer de duas formas. Eu vou fazer tanto a distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus-Pauling, mas eu também vou olhar a tabela periódica para determinar os elétrons da camada de valência, tranquilo? Eu vou fazer essa distribuição um pouco mais rápido, porque senão a gente vai gastar muito tempo da aula apenas fazendo distribuição eletrônica. Se você não estiver acompanhando ou estiver com dúvida, pausa o vídeo, volta e assiste quantas vezes for necessário, beleza? Então, a primeira coisa eu vou fazer minha análise por sódio. A distribuição eletrônica do sódio, que tem número atômico 11, fica da seguinte forma: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Galera, camada de valência do sódio. É só contar o maior valor. Eu tenho camada 1, camada 2, camada 3. Qual é a maior? É a camada 3. Então eu circulo tudo que tem em 3. Então a camada de valência do sódio fica 3s1. Com quantos elétrons na camada de valência do sódio? 1 elétron na camada de valência. Se eu quiser olhar pela tabela periódica, basta eu localizar o sódio na tabela periódica. O sódio está aqui, ó, na minha primeira coluna. Como eu falei para vocês, o número da coluna indica quantos elétrons tem na camada de valência do elemento. Como o sódio está na coluna 1, ele tem quantos elétrons na camada de valência? 1 elétron na camada de valência. Então a gente pode tanto fazer a distribuição eletrônica, quanto simplesmente olhar na tabela periódica. Beleza? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa distribuição eletrônica e vou representar ela a partir de um desenho. Então, só para vocês entenderem o que significa esse desenho, eu tenho o seguinte. O sódio, a primeira camada dele é 1s2 com 2 elétrons. Então, aqui no desenho eu tenho a primeira camada, que é a primeira linha, com 2 elétrons. Beleza? A segunda camada do sódio é a camada 2, que tem 2s2, 2p6. Ou seja, um total de 2 com 6, 8 elétrons. Vou pegar minha segunda camada, que é a segunda linha, e vou circular os elétrons. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na segunda camada do sódio. Beleza? E a camada de valência, que é a 3, tem apenas 1 elétron. Eu vou pegar esse último elétron da camada de valência e vou circular ele aqui embaixo, que é o único elétron da camada 3. E galera, agora lembrando da aula passada, eu vou fazer a seguinte pergunta. Quantos elétrons o sódio precisa receber para chegar em 8 elétrons na camada de valência? Ou seja, para ficar estável. Se ele tem 1 elétron e ele precisa chegar em 8, então ele precisa receber quantos elétrons? Precisa receber 7 elétrons para ficar estável. Beleza? Eu vou fazer a mesma análise por cloro agora. A distribuição eletrônica do cloro é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Camada de valência do cloro, gente. Camada 1, 2, 3. Qual é a maior? É a 3, então eu circulo tudo que tem 3. 3s2, 3p5. Então a camada de valência é 3s2, 3p5, com 7 elétrons na camada de valência. Se eu quiser determinar pela tabela periódica, basta eu contar a coluna que o cloro está. O cloro está aqui, ó, na minha penúltima coluna. Como que eu conto essas colunas? Eu vou contar da seguinte forma. Começo coluna 1, coluna 2.
Como eu disse para vocês, todos os elementos que estão de rosa, que são os metais de transição, possuem 2 elétrons na camada de valência. Então, como todos aqui possuem 2, eu posso desconsiderar eles na minha contagem e contar da seguinte forma. 1, 2, todos aqui têm 2, eu começo a contar a partir daqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contando dessa forma, o cloro está na 7ª coluna. Se ele está na 7ª coluna, contando dessa forma, ele possui quantos elétrons na camada de valência? 7 elétrons. Então, a gente pode fazer tanto a distribuição eletrônica quanto olhar na tabela periódica. Fazendo o desenho para o cloro, eu tenho o seguinte desenho. E agora, só para economizar tempo, eu vou destacar só a minha última camada, com 7 elétrons, que vai ser a 3ª camada com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Beleza? Agora eu pergunto para vocês, quantos elétrons o cloro precisa receber para ficar com 8 elétrons na camada de valência? Se ele já tem 7, precisa chegar em 8. Então ele precisa receber 1 elétron na camada de valência. Beleza? Galera, agora vamos lá. Esses dois átomos eles se aproximam para unir e os dois têm que assumir 8 elétrons na camada de valência. Só que agora pensa comigo. O que é mais fácil? O cloro receber 1 elétron ou o sódio receber 7 elétrons? Galera, pensa só em termos de quantidade de elétrons. O que na opinião de vocês é mais fácil? Receber só 1 elétron ou receber 7 elétrons? A gente vai ver que é mais fácil receber 1 elétron, porque a quantidade é menor. Tranquilo? Então, respondendo essa pergunta, eu posso dizer o seguinte. É mais fácil o cloro receber 1 elétron. Beleza? Porque ele precisa receber menos elétrons. E, pessoal, vocês podem pensar isso também em termos de energia. Pensa comigo, o que gasta menos energia? Receber 1 elétron ou receber 7 elétrons? Vocês concordam comigo que a energia necessária para receber 1 elétron é muito menor do que a energia necessária para receber 7 elétrons? Então, se eu gasto menos energia recebendo 1 elétron, eu posso afirmar que é mais fácil receber 1 elétron. Logo, eu posso dizer que é mais fácil o cloro receber 1 elétron. Beleza? E através dessa pergunta eu posso fazer a seguinte análise. Galera, imagina que um cloro está se aproximando de um átomo de sódio para formar o meu cloreto de sódio, que é a estrutura básica do sal de cozinha. Vocês concordam comigo, então, que o cloro tem mais facilidade para receber elétrons? Então, quando eles se encostam, o que pode acontecer? Pode acontecer do sódio pegar esse último elétron da camada de valência e passar ele para o cloro, já que o cloro tem uma maior facilidade de receber elétrons. O que seria essa transferência em termos de distribuição eletrônica? Seria como se o sódio pegasse o último elétron da camada de valência, que é o 3s1, e passasse ele para o cloro. Agora, vamos ver o que acontece quando tem essa transferência. Primeiro, vamos analisar a nossa imagem. Então, pega esse elétron aqui, ó, e agora eu vou fazer ele transferindo para o átomo de cloro. Então, prestando bastante atenção nesse último elétron, o que a gente vai ter? O seguinte, o elétron saiu da última camada e foi com o cloro. Quando isso acontece, a última camada do sódio, que tinha apenas um elétron, deixa de existir. Então, eu tinha aqui a última camada com um elétron. Quando o elétron passa para o cloro, essa última camada deixa de existir e agora o elétron passa aqui para o cloro. Tudo bem? Analisando a minha distribuição eletrônica, o que eu tenho? A distribuição eletrônica do sódio termina em 3s1. Quando esse elétron vai para o cloro, o que eu tenho? Esse 3s1 deixa de existir e agora ele passa para o cloro. Tudo bem? Se eu for analisar a minha distribuição eletrônica para o cloro, antes de receber o elétron ele está 3s2, 3p5. Quando esse elétron sai do sódio e vai para o cloro, agora eu tenho 3s2, 3p6. Como ele recebeu um elétron, aqui agora sai de 3p5 e vai para 3p6. Beleza? Galera, vamos lá. Se eu tive essa alteração, vocês concordam comigo que a camada de valência do sódio, que era a 3s1, agora não é mais a 3s1? E da mesma forma, a camada de valência do cloro também não é a 3s2, 3p5? Se a gente analisar agora a camada de valência do sódio, ela vai ser a camada 1, camada 2, não tem a camada 3 mais. Como a 2 agora é de maior valor, a camada de valência do sódio é a 2s2, 2p6. Então, reescrevendo a camada de valência, vai ser 2s2, 2p6, com quantos elétrons? 8 elétrons da camada de valência. Da mesma forma, analisando a figura, se antes eu tinha a última camada, quando ele doa, deixa de existir essa última camada, e a última camada agora passa a ser A2 com 8 elétrons na camada de valência. Agora pensa comigo, gente.
O sódio está estável dessa forma, com 8 elétrons na camada de valência? Está estável, né? Porque ele está com 8 elétrons na camada de valência. Da mesma forma, como a gente viu, quando o cloro recebeu elétrons, a camada de valência dele passou a ser a 3s2, 3p6. Se eu contar os elétrons agora na camada de valência, também tem quantos elétrons na camada de valência? 8 elétrons na camada de valência. Cloro também está estável? Está estável com 8 elétrons na camada de valência também. Então vocês perceberam o que aconteceu? O sódio tinha 1 elétron na camada de valência. Como o cloro tem uma tendência maior de ganhar elétrons, o sódio passou esse elétron para o cloro. Ao receber esse elétron, o cloro passa a ter 8 elétrons na camada de valência. E como agora a camada de valência do sódio é a 2s2, 2p6, o sódio também passa a ter 8 elétrons na camada de valência. Então os dois átomos estão estáveis a partir de agora. Tudo bem? Então eu posso resumir esse fenômeno da seguinte forma. Para ficarem estáveis, o sódio, que é o Na, doa elétrons para o cloro. Tranquilo? E se a gente voltar lá naquela parte que eu falei das características da ligação iônica, agora fica fácil a gente entender a primeira característica, que era os átomos atingem a estabilidade com 8 elétrons na camada de valência através de uma doação de elétrons. E no caso do NaCl, a gente viu que o sódio doa elétrons para o cloro para os dois ficarem com 8 elétrons na camada de valência. Só que falta a gente entender o negócio. O que faz esses átomos ficarem unidos? Ou seja, o que faz a união desses átomos? Para a gente entender a união dos átomos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou novamente representar a transferência de elétrons do sódio para o cloro. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o último elétron do sódio, passar ele para o cloro. Então, eu vou passar ele no 3. 1, 2, 3. Passei o elétron do sódio para o cloro. Nesse caso, agora a camada de valência do sódio passa a ser a segunda, com 8 elétrons. O cloro tinha 7 elétrons na última camada, recebeu 1, agora também tem 8. Os dois estão estáveis. Beleza? Eu vou só apagar para ficar um pouquinho mais organizado. E para a gente continuar a nossa análise, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é um conceito muito básico, que é o seguinte, que o elétron ele é negativo. Então eu vou deixar aqui no canto para a gente sempre lembrar que o elétron ele possui carga negativa. Agora pensa comigo, gente. O sódio doou, o cloro recebeu elétrons. Então eu vou colocar o seguinte, que o cloro ele recebe elétrons quando ele se liga com o sódio e o sódio ele doa elétrons. Então o elétron saiu do sódio e foi para o cloro. Tranquilo? Galera, pensa comigo. Se o sódio doa elétrons, vocês concordam comigo que ele perde esse elétron? O elétron sai dele e vai para o cloro? Agora pensa comigo. Se o elétron é negativo, vocês concordam comigo que se o sódio perde elétron, ele perde carga negativa? Agora pensa comigo, gente. Se um átomo perde carga negativa, ele fica mais positivo ou mais negativo? Se ele perde carga negativa, ele fica mais positivo. Então, no caso, prestem bastante atenção. Se o sódio doa elétron, ele perde elétron. E se o elétron tem carga negativa, o sódio está perdendo algo negativo, então ele fica mais positivo. Então, nesse caso, como o sódio já doou o elétron, eu vou representar ele da seguinte forma. Do lado dele eu vou colocar uma carga positiva, indicando que, como ele perdeu o elétron, ele ficou mais positivo. E galera, bastante atenção aqui, isso aqui é muito comum de vocês errarem quando a gente vai fazer essa associação. Sempre que um átomo perde elétrons, ele fica mais positivo, porque ele perde carga negativa. Tranquilo? Da mesma forma, a gente pode analisar o cloro agora. O cloro, ele recebe elétron, beleza? Se ele recebe elétron, eu posso dizer que ele ganha elétron, beleza? Se ele ganha elétron, ele ganha carga negativa, beleza? Se ele ganha carga negativa, ele fica mais negativo ou mais positivo? Ele fica mais negativo. Porque se o elétron é negativo e ele está recebendo, ou seja, está ganhando elétron, então ele está ganhando algo negativo, então ele fica mais negativo. Beleza? Então, galera, presta atenção no seguinte. Quando um átomo perde elétron, ele fica
mais positivo. Quando um átomo ganha elétron, ele fica mais negativo. Beleza? Como o cloro está ficando mais negativo, eu vou do lado dele representar da seguinte forma. Eu vou colocar um negativo indicando que ele está recebendo elétrons. Ou seja, ele está ficando mais negativo. E só escrevendo esses conceitos, gente, para vocês nunca esquecerem. Quando um átomo perde elétrons, ele assume uma carga positiva. Ou seja, ele fica mais positivo, lembrando porque ele está perdendo cargas negativas. Tudo bem? E quando um átomo recebe elétrons, ele assume uma carga resultante negativa. Ou seja, ele fica mais negativo. E pessoal, por que é importante a gente entender esses conceitos? Porque ainda falta a gente explicar uma coisa. O que faz com que um átomo de sódio e de cloro se juntem? Ou seja, o que faz a união desses átomos? Por que esses átomos se unem? Para a gente responder essa questão, o que eu fiz? Ao invés de representar um átomo com as camadas e os elétrons na camada, eu vou representar um átomo da forma mais simples possível, que é no modelo atômico de Dalton. Então, simplesmente eu coloquei uma esfera aqui representando o sódio e uma esfera aqui representando o cloro. Como o sódio está doando elétrons, eu coloquei uma carga positiva aqui do lado do sódio. Como o cloro está recebendo, uma carga negativa do lado do cloro. Agora pensem comigo, gente. Se eu aproximo o sódio e o cloro, vocês concordam que eu estou aproximando uma carga positiva de uma carga negativa? E lembram daquele conceito bem básico? Quando eu aproximo uma carga positiva de uma negativa, elas se atraem ou elas se repelem? Positivo e negativo se atraem. Então, se eu aproximo o sódio do cloro, o que vai acontecer? Eles vão se atrair, vai acontecer uma atração. Então, na verdade, o que está mantendo um átomo de sódio e de cloro unidos ou grudados é o fato do sódio ter doado um elétron, ficado positivo, o cloro ter recebido um elétron, ficado negativo. Como positivo atrai negativo, os dois átomos agora vão se atrair. Então, se eu voltar lá naquela parte que eu traçava as características das ligações iônicas, a primeira característica é que os átomos atingem a estabilidade doando elétrons. A segunda característica é o seguinte: o átomo que doa elétrons assume uma carga resultante positiva, o átomo que recebe elétrons assume uma carga resultante negativa. E nesse caso, o que a gente vai ver, como positivo atrai negativo, os átomos irão se unir por atração, e essa atração, gente, a gente chama de atração eletrostática, que é quando a gente tem uma atração entre o polo positivo e o negativo. Então, a gente chama de atração eletrostática. Beleza? Então, galera, essas são as principais características da ligação iônica. Estabilidade através de doação de elétrons. O átomo que doa elétron fica positivo, o átomo que recebe elétron fica negativo. E como positivo atrai negativo, os átomos irão se unir por atração eletrostática. Beleza? E, pessoal, por fim, para finalizar nossa primeira parte, nós temos que entender uma coisa. Vocês sabem por que esse tipo de ligação chama ligação iônica? Ou seja, por que o nome ligação iônica? Bom, se a gente for reparar, como nós formamos a substância cloreto de sódio, nós temos a junção de um Na com carga positiva, porque doou elétrons, e um Cl com carga negativa, porque recebeu elétrons. O nome ligação iônica está relacionada com a carga desses átomos. Por quê? Porque toda vez que nós tivermos átomos carregados com carga positiva ou negativa, nós vamos dar um nome especial para esse átomo. Nós vamos chamar esses átomos de íons. Tudo bem? Então, o que seria um íon? Íons são átomos que possuem carga resultante positiva ou negativa. Ou seja, gente, toda vez que tiver um átomo com carga positiva ou negativa, a gente chama esses átomos de íons. E os íons eles podem ser divididos de duas formas. Os cátions. E o que são os cátions? São os átomos que perdem elétrons, ou seja, átomos com carga resultante positiva. E os íons também podem ser divididos em ânions. E o que são os ânions? São os átomos que ganham elétrons, ou seja, que assumem uma carga resultante negativa. Então, vamos lá. Todo átomo carregado a gente chama de íon, seja positivo ou negativo. E os íons podem ser cátions, que são os átomos de carga positiva, e os ânions, que são os átomos de carga negativa. Tudo bem? Então, analisando a minha estrutura de cloreto de sódio, o que eu tenho? Eu tenho dois íons, ou seja, dois átomos com carga positiva e negativa.
Tanto o Na quanto o Cl aqui no caso são íons porque possuem cargas. Só que no caso, o meu Na+, a gente chama de cátion, porque ele possui carga positiva. E o Cl, que possui carga negativa, a gente chama de ânion. Mas como ambos os átomos possuem carga positiva ou negativa, nós chamamos os dois de íons. E como eles estão se ligando, nós dizemos que eles fazem ligações iônicas. E essa então foi a nossa parte A, onde eu falei com vocês sobre os conceitos gerais de ligação iônica. E o que eu vou fazer a partir de agora, gente? Eu vou pegar esses conceitos gerais e vou trabalhar com vocês de uma forma mais prática e mais direta como a gente pode descobrir a composição de compostos iônicos, tudo bem? Então, se alguém ainda está com dificuldade, está com um pouco de dúvida nessa parte, relaxa, vai para a parte B, que na parte B eu acho que vai ficar mais claro a explicação e um pouco mais simples os conceitos relacionados à ligação iônica, beleza? Então, gente, a parte A até agora, podem fechar o vídeo e abrir a parte B.